Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma manhã aqui no nosso devocional para a glória e honra de Deus. A nossa mensagem está lá em Atos 10, a gente vai ler do 12 ao 15, e a palavra de Deus diz: No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves no céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum e imunda o que Deus purificou. Pedro, ele estava separado. Pedro era judeu. Pedro não comia carne de porco. Pedro tinha todo um processo ali em relação à alimentação. E ele estava separado, fazendo ali, a gente analisando, ele estava fazendo um jejum, né? E ele teve fome, e o anjo, ele teve essa visão de uma mesa, de um lençol com os animais, todos os tipos de animais na mesa para se alimentar. E o anjo vai falar para ele: Pedro, vai lá, mata e come. Ele vai falar: Senhor, mas de modo algum, porque Pedro era judeu. Ele vai falar: de modo algum, eu nunca matei, eu nunca me sacrifiquei, eu nunca me alimentei de coisa comum e imunda. Mas Deus, o anjo, vai falar para ele, né? Pela segunda vez. Se a gente for olhar, tem várias outras traduções na Bíblia. A minha tá: não faças tu comum e imunda o que Deus purificou. Mas tem tradução que vai dizer: não ouse tornar impuro o que Deus purificou. E Deus, ele não estava... Claro que a gente sabe que mostrou os alimentos para Pedro também entender, mas basicamente ele estava falando sobre a casa de Cornélio, que era gentil, que não era judeu, que iria chamar Pedro para estar com eles na mesa, porque até esse exato momento Pedro ainda não tinha se assentado com os que não eram judeus. Então, quando ele vai falar isso, Jesus aqui já tinha feito o seu sacrifício, já tinha acontecido. O que ele vai dizer? Não volte a tornar impuro o que Deus purificou. Meu amado, como é que está a tua vida no dia de hoje? Não volte a tornar impuro e comum o que Deus purificou na tua vida. Não deixa ter sido em vão ele ter sarado as tuas feridas da tua casa. Não seja como a mulher de Ló, que olhou o que estava ficando para trás, mas olha para o alvo, que é Jesus Cristo. Não ouse, não volte a tornar comum e impuro coisas na tua vida, porque o Senhor, ele purificou. Então, meu amado, viva uma vida de purificação em Deus. Não volte para as práticas que já eram feitas. Não, se alegra no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então não volte a tornar impuro o que Deus já purificou. Que o Senhor te abençoe, meu amado.